Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no podcast Conversa em Família, um oferecimento do Licurgo Academy. Sou Tassos Licurgo, estou aqui com minha esposa Camila Licurgo. Estamos toda semana aqui no canal. Aliás, se você não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva no canal, atine o sino de notificações e deixe seus comentários para que nós saibamos o que você pensa sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante da família, que é criação de filhos e como você influenciar outras pessoas. E para tanto nós nos debruçaremos sobre a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, no verso 10 e 11. Mas antes que nós iniciemos, quero que você fique ligado aí, preste atenção, pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco. Não é isso, Camila? É isso aí. Vamos começar? Vamos começar. O contexto aqui é Paulo escrevendo a Timóteo. Importante, né? Dizer para as pessoas que Paulo era um tutor de Timóteo, ensinava Timóteo. Timóteo era ensinado por Paulo. E Paulo, ele, nessa passagem aqui, ele diz algo que pode e deve ser utilizado por nós cristãos como um método para quando nós quisermos influenciar positivamente outras pessoas, em especial os nossos filhos. Então vamos ler? Vamos ler a primeira parte da segunda Timóteo, Vamos. capítulo 3, no verso 10 e 11. Qual é a tradução que você tem aí? A minha é NVI. NVI, ótimo. Eu estou aqui com a Almeida, é bom que a gente fica com duas traduções, né? É, Aí pode qualquer coisa, comparar, né? compara alguma coisa. Vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. O 11 diz assim: As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Muito interessante. O que é mais interessante aqui no começo, que nos chama mais a atenção, é que Paulo, ao falar a Timóteo, ele diz no texto que Timóteo tem seguido a ele, não de qualquer maneira, mas Sim. de perto. Uhum. Então é importante para que nós influenciemos outra pessoa, que nós estejamos Andando com ela. andando com ela, perto Uhum. dela, não é isso? Isso fala muito hoje em dia, né? Sobre a questão de criação de filhos, nesse mundo em que as pessoas... É, não é só sobre falar, não é só sobre apontar o caminho, mas é andar junto, né? É estar junto no caminho. Então, muito mais do que palavras, o nosso exemplo ensina mais. Não adianta aquela questão de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona. As pessoas Isso. têm que ver o fruto na nossa vida. Tem que as nossas palavras, a nossa pregação tem que ser com verdade. Não adianta falar e não viver. As pessoas têm que ver de perto, né? E quando a gente fala de família, os filhos têm que ver o que verdadeiramente você acredita. E o que verdadeiramente você acredita está nas suas ações, muito mais do que nas suas palavras. Certo, mas aqui diz que tem que estar perto. Hoje em dia, muitas pessoas defendem a ideia de que o tempo de qualidade equivale. Você Sim, você é isso. passa meia hora com a criança por dia, é suficiente? Ela não vai ver, né? Não vai estar perto. Não vai estar perto e não vai ver o, o fruto na sua vida, o seu caminhar. Essa questão do tempo de qualidade é uma falácia. O filho, ele tem que ver, ele tem que estar perto, ele tem que presenciar os desafios, ele tem que ver as reações. Porque uma coisa é você dizer o que você pensa quando você não está no problema. Mas outra coisa é
o filho vê a reação dos pais quando eles estão no problema, quando eles estão vivendo. Isso fala muito mais. Então, só se pode verdadeiramente andar perto, né, quando se está perto. Não é somente falar, mas é estar, né? Acho que essa questão que você falou da reação é muito importante. Que uma pessoa, às vezes, pode fingir a ação, mas é muito difícil fingir a reação. Isso. A reação é um posicionamento imediato a algo que é inesperado e, portanto, é o que denuncia mais o que a pessoa é. E pode-se ter várias teorias sobre várias coisas, mas quando você está passando pela circunstância, é que você vê verdadeiramente em que se crê. Não é? Você pode teorizar, quando eu estiver passando por um problema, eu vou agir assim, 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 mas no meio do problema, né, no meio do fogo cruzado, é que se sobressai a sua fé. É que fica evidente a sua fé. E só é possível ver a sua fé se você estiver perto. Isso, mais à frente ele vai falar da fé, né? Mas estamos aqui na questão de estar perto. Tem que estar perto. A gente falou do tempo de qualidade, tem que ter cuidado, que tempo tem que ter quantidade de tempo também. Você falou de a pessoa tem que estar no caminho, inclusive uma alusão a Provérbios 22:6. Isso. Que diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Não é ensina a criança o caminho em que ela deve andar. É no caminho, é estando você no caminho. Você falou disso, é muito importante. Outra coisa que diz respeito a essa questão do modo de seguir, que é de perto, é o tempo integral, a educação tempo integral. Tem muitos pais querendo colocar os filhos na escola no tempo integral, e isso aí traz consequências que têm de ser levadas em consideração antes que os pais decidam por esta modalidade, porque saberão que quem estará perto não é o pai, mas sim aquele professor que muitas vezes tem uma visão de mundo que não apenas é diferente do pai, mas é oposta à visão de mundo do pai. E o exemplo que a criança vai estar recebendo no momento em que está sendo formada a sua personalidade e os seus valores, né, estão sendo firmados, não vai ser dos pais, né? Vão ser dos professores, da escola. Então, é uma coisa que verdadeiramente tem que ter cuidado. E aí volta para essa questão da falácia do tempo de qualidade. Não é só o tempo de qualidade, é a quantidade de tempo também. Não é? É deixar que o seu filho esteja presente no dia a dia, porque é o dia a dia que mostra, né, quem verdadeiramente nós somos, quais são os nossos valores, como é que nós reagimos. Pois é. Tu, porém, assim diz a minha tradução, tens seguido de perto. Paulo dizendo a Timóteo, tu tens seguido de perto. Aí ele vai dizer o que Timóteo tem seguido de perto. É isso que ele vai dizer. E a primeira coisa que ele diz é o meu ensino. Isso. O senhor diz como? A minha doutrina ou o meu ensino? O meu ensino. Tem traduções que dizem a minha doutrina, o meu ensino. O que chama a atenção aqui é o pronome meu também, né? Porque ele diz, olha, você tem seguido de perto o meu ensino. Não é apenas tu tens seguido de perto o ensino da igreja, o ensino, às vezes ensinos bons. Mas o que está claro aqui é que se você quer influenciar alguém, a pessoa tem que saber aquilo em que você pessoalmente crê. Você concorda com isso aí? E você sabe, né? E a gente volta para aquela questão. Uma coisa são palavras, outra coisa é ação. A criança, o ensino para a criança tem muito mais a ver com verdade, com ver aquilo sendo praticado, ver o exercício das palavras, do que apenas palavras vazias. Não é só apontar o caminho,
é viver o caminho. A criança precisa ver o ensino. Uma coisa é você levar a criança para a igreja, você está com a criança na igreja, a criança receber ensinamentos lá na igreja de outras pessoas. Isso tem o seu valor. Mas quando ela vê o pai e a mãe aplicando aqueles ensinamentos que ela ouviu na igreja, ela verdadeiramente vê que o pai não está apenas levando ela para a igreja, como que apontando o caminho, mas o pai e a mãe também estão vivendo. É uma outra forma, não é? Aquele ensinamento verdadeiramente começa a ser mostrado para a criança como algo importante. Poxa, não é só apenas uma coisa que eu estou ouvindo na igreja, que meu pai acredita. Não, ele verdadeiramente vive. Os meus pais vivem a palavra. Esse é o próximo ponto. Sim. Que ele fala, o procedimento. Né? Então, você está dizendo que não apenas o ensino, mas o procedimento, a prática do ensino, o ensino posto em prática. Isso. Mas ainda nesse primeiro ponto do meu ensino, é importante dizer que é o ensino da pessoa. Porque às vezes o pai quer terceirizar o ensino. No sentido de ensino aqui, no original, é de dascalia, que é a doutrina, os preceitos, aquilo em que você crê. Então, o pai tem que ensinar aquilo em que ele crê. Às vezes, a criança não sabe em que o pai crê. Você pergunta para o filho de alguém o que é aquilo que constitui a base de crença do seu pai. Em que seu pai crê? Em que sua mãe crê? Muitas vezes o filho não sabe. Mas as orientações das escrituras é para que isso seja ensinado. E é por isso que há uma veementização do pronome meu. Você tem que seguir de perto o meu ensino. Não é o ensino de outrem. É importante que a criança saiba em que a igreja em que a família frequenta crê. Mas é importante que o filho saiba em que o pai crê. Que aquela crença não é unicamente da igreja, mas é do pai também. Aí para o próximo ponto é exatamente aquele que você tão bem colocou, né? Que fala o procedimento. Na sua tradução é procedimento também? A minha conduta. Conduta. Pronto. Aí é aquilo que você estava falando. É, porque o ensino não consiste apenas em palavras, né? Eu volto a dizer, eu estou só batendo na mesma tecla, mas é porque eu acredito que é uma coisa só. É importante o pai, a mãe, a gente sabe e a gente fala sobre isso, do conhecimento da palavra. Você é cristão, você tem que crescer no conhecimento da palavra, entender a palavra de Deus. O pai deve ser o sacerdote do lar, não é? A mulher também, a gente já falou aqui em um outro podcast, sobre esses papéis. Então, isso é importante, saber a palavra, o filho saber em que os pais creem na palavra, mas quando se fala de ensino, não é? Quando se fala de educação, eu acho que tem que ser os dois, tem que ser, né? A palavra, o apontamento da palavra e a vivência. Aí a vivência, a gente entra nessa questão da conduta. Né? Não é só falar, é agir naquilo que você acredita. Às vezes o pai diz assim que o cristianismo é muito importante, que Jesus é muito importante, mas o filho vê o procedimento dele não demonstrando isso, ele colocando outras coisas como prioridade na vida dele. Os recursos, o talento, o tempo dele sendo direcionados para outra coisa, que não aquilo que ele diz ser o mais importante. Então, essa disparidade ou dissonância que há entre o procedimento e o ensino denotam uma fragilidade muito grande na capacidade de influenciar os filhos. E às vezes as pessoas menosprezam, acham que as crianças não pegam essa dissonância, né? Quando bom. há um desacordo aí, né? Menospreza a capacidade da criança, mas a criança, independentemente da idade, ela consegue ver, ela consegue identificar a hipocrisia, ela consegue identificar quando o pai fala uma coisa, a mãe fala uma coisa e vive outra, não é? Existem muitas famílias que condenam a mentira, por exemplo,
né? Falam, não pode mentir e tal, mas os filhos enxergam, né? Os pais veem os pais mentindo, a mãe mentindo. Então, isso daí não adianta. Não adianta. Verdadeiramente não adianta dizer algo e não viver. Você disse que a A verdade é criança, importante, que a verdade é o próprio Cristo, né? João 14,6. isso. E Mas o a pai da pessoa mente. mentira, né? É o O pai da Satanás. mentira é o Satanás. É. Aí a pessoa diz que a verdade é importante, que é o próprio Cristo, e mente. Então existe mentira santa, existe a mentira que pode ser Não, dita. A mentira pode ser um recurso pedagógico para as crianças. não, de forma nenhuma. Até coisas simples. Mentiras simples. Às vezes quebram laços de confiança. Não é? Com essa história de que tem Papai Noel, Ah, é. É por uma mentira exemplo. até, às vezes, bem aceita em nosso meio, né? E é algo que causa uma decepção na criança, porque a criança passa anos acreditando no Papai Noel, que vem aquele velhinho, vem naquela determinada data, à noite vai deixar um presente se ela foi uma boa criança, se ela se comportou e tal. E de repente, um belo dia, os pais se juntam, chamam a criança e dizem que aquilo tudo foi uma mentira. Não é? E as pessoas esperam que aquilo fique tudo bem com a criança, que aquilo é só uma brincadeira. Eu não sou contra, sabe? Eu acho que tudo você explicando para a criança é válido, assim. Se a criança quiser brincar de Papai Noel ou alguma coisa assim, tirar uma foto, agora sabendo que aquilo ali é uma fantasia, que aquilo ali não existe, que o Natal é sobre Cristo, o que é que foi que aconteceu no Natal, o que é que nós celebramos verdadeiramente o Natal. Agora, substituir Cristo, né, por Papai Noel, por essa mentira, e achar que vai ficar tudo bem depois, não é? Ali é uma confissão de que todos aqueles anos os pais mentiram para a criança, A não é? quebra de confiança É, muito grande. E outras mentiras tantas, como o pai dizer, por exemplo, que estando em casa, dizer para alguém falar que ele não está. Diga que eu não estou em casa. Isso é a quebra de segurança muito grande. Isso é um pacto muito perigoso com a mentira. Isso deve ser colocado de lado. Porque se prega que a verdade é importante, não se pode flertar com a mentira. O procedimento tem que ser de acordo com o ensino, a pregação. Aí o apóstolo Paulo diz: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento, aí depois fala o propósito. Então, a conduta voltada a um propósito, a um sentido. Propósito tem a ver até com o estudo que você faz, né, de Viktor Frankl. propósito tem muito a ver com intencionalidade. É você levar uma vida dirigida a um alvo, não é? Então não é apenas nós somos desafiados, nós cristãos que sabemos que nós estamos aqui com uma missão, que é apresentar o reino de Deus, e temos um chamado na nossa vida. Nós somos desafiados todos os dias a não sermos tragados pelas coisas do dia a dia e viver nessa correria, acordar de manhã e trabalhar, voltar para casa cansado e no outro dia começa de novo, uma coisa atrás da outra, uma circunstância atrás da outra, um compromisso atrás do outro, e no meio disso tudo a gente vai respondendo demandas, respondendo demandas, e a gente esquece, mas espera aí, por que eu estou fazendo tudo isso? O que é verdadeiramente importante? Então, quando se fala de propósito, eu acho que a palavra de Deus ela nos convida a viver intencionalmente. Por que você trabalha? Né? Qual é o sentido do seu trabalho? O que é que lhe move? Né? Por que você precisa de tempo com seus filhos? Por que você precisa de tempo com seu cônjuge? O que é mais importante para você? E a gente sabe o que é mais importante para nós
naquilo que a gente gasta mais tempo, naquilo que a gente, como você falou aqui, que a gente coloca as nossas finanças, não é? A gente precisa parar e ver verdadeiramente, eu estou vivendo o meu propósito, o que é que está me dirigindo, não é? Eu tô só me aguentando, eu tô só respirando e respondendo demandas, ou verdadeiramente eu sei para onde eu vou, estou seguindo um caminho aqui. Muito bom. Você falou viver com intencionalidade. Isso. Muito bom. Aí você disse outra coisa, né? Viver sabendo para onde. Sabendo para onde vai. Você está trilhando um caminho ou você está só respondendo? Lhe chamaram aqui, vamos fazer isso aqui, eu faço. Aí depois, não, tem outra coisa aqui. Aí eu vou, vai só apagando o fogo. Né? Não, você tem que saber para onde você vai. E uma vida sem propósito traz consequências gravosas, não traz para a saúde psíquica. Traz. É uma vida sem direção. E a gente tem que ter cuidado que nessas horas, quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro daquela questão do gato de Alice, né? Que ele pergunta a ela para onde ela está indo, ela não sabe para onde vai, e ele diz assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas nós, pela palavra de Deus, nós temos uma direção. Então nós precisamos viver uma vida intencional. Eu sei quem eu sei o que eu sou chamado para fazer e eu sei aonde eu quero chegar. Você vê a profundidade dessa passagem. A gente vê aqui 2 versos, né? A gente ainda está no primeiro. 2 Timóteo capítulo 3, verso 10. Nós só lemos uma parte, vê a profundidade do poder de influenciar com base nesses elementos. E no método de perto, o meu ensino, o procedimento, o propósito. Então, procedimento que é um reflexo da prática do ensino e um procedimento com uma intencionalidade, com um fim. E esse fim maior que extrapola o que este mundo pode oferecer exige que tenhamos fé. A fé é o que traz para o natural o sobrenatural. É o que enche de sobrenaturalidade a naturalidade do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo coloca como 4º elemento aqui, o meu ensino, procedimento, propósito, fé. E nós, como cristãos, nós somos desafiados a viver uma vida por fé. A palavra de Deus fala, o meu justo viverá pela fé. Então, tudo, desde quando a gente aceitou Jesus, quando nós nascemos de novo, aquele ato, quando nós levantamos a mão e dizemos que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquilo foi por fé. Daquele momento em diante, nós somos desafiados todos os dias a viver por fé. Guardar a nossa fé. Eu acho que esse é o maior desafio do cristão. Guardar a fé diante das circunstâncias, guardar a fé diante do dia a dia. Essa vida intencional é uma vida por fé. Olhar além das circunstâncias, além do que os olhos mostram, mas estar com os olhos fixos na promessa, na palavra de Deus. Eu acredito que uma vida de fé é isso. E os filhos têm que ver, né? Mais uma vez, os filhos têm que ver essa fé. Não adianta só falar, né, sobre a fé. Fé é algo que se vive, é algo que não consiste apenas em palavras, mas em vida. Que é exteriorizável, perceptível exteriormente. Por isso que a fé sem obras é morta, de acordo com o apóstolo Tiago. Tem que mostrar fruto, né? Tem que mostrar frutos. E aqui retoma algo que você falou no começo sobre a questão da reação. Na reação, de fato, fica muito evidente se a pessoa está em fé ou não. O que é que sai da boca da pessoa quando tudo está dando errado. É, aquele que eu até brinco assim. Eu falo que na hora do aperto, né? Alguma coisa vai sair. Na hora que a gente é apertado, alguma coisa vai sair. Então, na hora do aperto, o que tem que sair da nossa boca, do nosso procedimento, ser mostrado através do nosso procedimento, é fé. É fé. Agora, para isso, a gente tem que alimentar também, né? Nos alimentarmos com a palavra de Deus, nós alimentarmos com tempo de oração, intimidade com Deus. É isso. Muita gente pergunta, né, Camila, como é que eu aumento a minha fé?
Aí como é que você responde? Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, muitas vezes as pessoas oram, né? E pedem a Deus, Senhor, aumenta a nossa fé, né? Os discípulos, né? Falaram isso para Jesus. Disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Mas o que é que Jesus respondeu? Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele está dizendo assim, não é sobre o tamanho da sua fé, é onde você aplica a sua fé. Não é? Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma tendência de crer na sua própria fé. É fé na fé. Mas não é, não, eu tenho pouca fé para isso. Eu vou pedir para fulaninho orar porque ele tem mais fé. Eu não tenho fé para isso, né? Mas não é sobre o tamanho da sua fé, onde ela está aplicada. Se a sua fé estiver no Deus Todo-Poderoso, naquele que não mente, naquele que opera impossível, se a sua fé está nas promessas da palavra de Deus, ela vai operar. E ela opera maravilhas, porque é isso que a palavra de Deus nos garante. Então, não é sobre o tamanho da nossa fé, não é? Se queremos ter uma fé mais sólida, né? Mas nós devemos firmá-la na rocha. Então, como é? É nos inclinando sobre a palavra de Deus, né? Buscando a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela decidiu ir atrás de Jesus para receber sua cura, porque ela ouviu falar de Jesus e fé foi gerada em seu coração. Então, não é sobre orar para ter mais fé. É uma responsabilidade nossa nos inclinarmos sobre a palavra de Deus e buscarmos a palavra de Deus. Então, aquele que você quer influenciar, em especial os seus filhos, tem de ver no seu comportamento, em especial nas suas reações, uma expressão de fé. Isso. E você ainda trouxe algo muito importante, dizendo que o poder não está na fé, mas naquele em quem você coloca sua fé. Isso. Sua fé tem que estar em Cristo. A fé por si só não tem poder. Tem poder a fé que o conecta a Cristo, porque o poder está em Cristo. Isso. A fé é como se fosse um condutor que o conecta àquele que é a fonte do poder, que é o Deus encarnado, Jesus de Nazaré. Isso. Então vamos lá, nós temos aqui o apóstolo Paulo dando orientação aqui, o mapa. Tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé. E para ensinar também tem que ter paciência, né? Aqui, na minha tradução... Que é fruto do Espírito, né? É o fruto do Espírito. Aqui traz longanimidade. Longanimidade. Esse nome é bom porque de imediato nos dá a explicação. Tem de ter longanimidade, tem que ter ânimo longo, né? O ânimo tem que ser longo, não pode ser facilmente alterado. Importante isso aí como recurso para influenciar o filho, não é? Entender que o tempo de aprendizado, existe um tempo, não é? Para o aprendizado. Não é? Então, a gente não pode esperar de uma criança ou de uma pessoa que nunca ouviu falar naquilo que estamos ensinando, que ela saia praticando da mesma forma como nós praticamos. Aí tem que usar de paciência também com isso, entender que tem um tempo. Existe um tempo para o aprendizado, isso é muito importante. É isso. Ouvi uma vez uma pessoa falar assim, às vezes a gente quer que nossos filhos aprendam em 5 dias o que nos custou 5 anos, se não 15 anos, né? É. Às vezes a gente quer que eles aprendam logo o que nos custou tanto tempo. Pois é. Longanimidade. E quando a gente pensa, né, lá, o que Paulo fala lá em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito, que a paciência é, né, um desdobramento do fruto do Espírito em nós, nós temos essa paciência, nós precisamos exercitá-la. O outro recurso que nós temos é o amor. Tu, porém, tens seguido de perto, estou lendo aqui a 2 Timóteo 3:10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor. O amor é importante como recurso para influenciar, não é? E o amor é a base de tudo na vida cristã. Deus amou o mundo de tal maneira,
de uma maneira tão, tão maravilhosa que não dá para descrever em palavras. Se fala de tal maneira, né, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor que entregou aquilo que ele tinha de melhor, Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, que foi derramado em nosso coração. Então, nós devemos andar nesse amor. Eu acho que quando ele fala meu amor, é uma questão de andar nesse amor de Deus. A gente receber esse amor de Deus e transformá-lo como nosso. As pessoas devem enxergar esse amor na nossa vida, nas nossas palavras, na forma que nós tratamos, né, as pessoas, na forma como nós nos dirigimos, né, até para aquelas pessoas que não nos são agradáveis, que não gostam de nós. Nós falamos do amor. O amor é a base para tudo. Aqui no original é ágape. O amor de Deus, né? O amor do Ágape. tipo de Deus. Então não quer dizer que a pessoa não possa amar se ela não estiver se sentindo como capaz de amar, né? Em outras palavras. O amor que provém de Deus, né? Então andar no amor que provém de Deus, não é no amor que você está sentindo. Não é sobre sentimento. Então, por isso é capaz amar aqueles que não nos parecem amáveis, porque o amor não provém do que nós sentimos na relação com a pessoa, mas o amor provém de quem Deus é. E se a gente pensar que nós recebemos esse amor de Deus, que nos amou, que nos resgatou, que nos alcançou, quando nós éramos seus inimigos, esse mesmo amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então é neste amor que nós somos convidados, chamados a andar. Então, Jesus, ele veio para resgatar aqueles que eram seus inimigos. Ele amou aqueles que não procuravam por eles. Então, nós somos chamados também a amar os nossos inimigos, amar aqueles que não merecem perdão, que não, por um olhar mais humano, né, não merecem o nosso amor. Nós somos chamados a amar aqueles que não são amáveis, porque foi isso que Jesus fez conosco. E esse mesmo amor foi derramado em nosso coração. Amar aqueles que não nos parecem amáveis. Uhum. Mas Deus é amor. Amém. 1 de João 4,8, 1 de João 4,16. Deus é amor. Deus é E depois fala perseverança. Isso é uma coisa que tem faltado muito, principalmente na geração mais nova. Perseverar. Perseverar na fé, perseverar em tudo, não é? Essa geração é fácil a gente identificar as pessoas perdendo o interesse muito fácil, né? Por projetos, é difícil perseverar. E quando se fala da fé cristã, tem sido um desafio, porque cada vez mais os valores desse mundo são contrários à palavra de Deus, àquilo que nós acreditamos. Então, exige perseverança. Só se fala de perseverança quando estamos tratando de algo que é difícil. Se fosse fácil, não precisaria perseverança. Era apenas fluir, não é? Então, se a palavra de Deus fala de perseverar, é porque não vai ser fácil. Mas na perseverança, nós alcançamos o alvo. Então, é preciso perseverar. Então, para influenciar outro, os filhos, em especial, eles têm de ver os pais perseverando no que vale a pena. Isso. Naquilo que acreditam. Perseverar. Uhum. Independentemente das circunstâncias, né, Tassos? Ter constância, né? Uhum. Isso. Pode acontecer o que for, a pessoa está ali. Isso. Como é que você diz que é verdade? O difícil não é começar, né? Bem. O difícil é terminar bem. Isso. O difícil não é começar bem. Todo mundo começa algo empolgado, bem. Né? E aí a gente volta para a questão do propósito novamente. Porque não é a nossa vida, e a nossa vida em Cristo também não é sobre empolgação. É sobre constância. É sobre saber, viver uma vida intencional,
sabendo onde você quer chegar, você tem um alvo, seu alvo é Cristo, você tem um caminho para seguir. Então, independentemente de você estar empolgado, de você estar animado ou desanimado, você sabe que você precisa seguir, porque é o caminho que você deve andar. Aí você falou que a perseverança já pressupõe um obstáculo a ser enfrentado, uma dificuldade a ser resistida, que se fosse tudo fácil, não haveria de se falar em perseverança. Sim. Tanto é assim que logo depois aqui, nós já entramos no verso 11, o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo, né, que ele tem seguido de perto também, ele fala, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Então, tudo isso gera perseguição, porque perseverar no que é contrário ao mundo, perseverar numa verdade única, no lugar em que se prega que não apenas a verdade é relativa, mas se celebra a própria mentira. Então é perseverar naquilo que o mundo detesta e o mundo, portanto, vai perseguir. E uma coisa que a palavra de Deus nos garante é que no mundo nós passaremos por aflições. Garante que aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo vão passar por oposição, não é? Vão passar por aflições, por perseguições. Isso é claro na palavra de Deus. Mas Jesus também disse, né? Quando ele diz que no mundo nós teremos aflições, ele não para por aí. Ele diz, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então cabe a nós mantermos o bom ânimo, com os olhos focados em Cristo. Vamos passar por perseguições, vamos passar por sofrimentos, por causa da palavra, porque somos cristãos, mas em Cristo nós podemos ter bom ânimo, nós podemos nos alegrar, porque ele venceu o mundo, e se ele venceu o mundo, nós vencemos também. Isso. Só para ilustrar aqui no nosso bate-papo que Paulo escreve isso a Timóteo, que tem seguido de perto as perseguições, e para demonstrar que Paulo sofreu mesmo perseguição, né? Talvez mais do que muita gente que esteja ouvindo aí. Só para nós lermos aqui um exemplo, vamos ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Deixa eu ler aqui, do 23 ao 28. Olha o que Paulo fala. Segunda epístola aos Coríntios 11, 23, diz assim, são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, quem escreve isso, que devemos perseverar, devemos ter uma postura de fé, uma postura perseverança, é alguém que passou por isso aí. E Porque às aí vezes a gente vai para aquela questão que não adianta só falar, né? é porque às vezes o pessoal acha que está sofrendo demais. Aí quem acha que está sofrendo demais e diz, Paulo falou isso porque devia estar lá, né? Se balançando Uma rede. num projeto de rede, né? Aí você Não lê foi a bem segunda aos assim. Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, 23 a 28, você vai ver que Paulo passou por muita coisa e perseverou. Paulo que passou do maior perseguidor dos cristãos para aquele que foi
o maior evangelista de todos os tempos. Foi responsável pela igreja transcultural, a igreja de Antioquia. Então, as minhas perseguições, e depois ele diz, e os meus sofrimentos, porque há sofrimentos. Há sofrimentos. Isso. E aquele a quem você quer influenciar tem que ver que não é fácil, mas você persevera. Agora, o que ele vai dizer depois daqui é a chave, porque a pessoa passa por tudo isso, mas quando você é fiel ao Senhor, o Senhor não nos abandona. Deus, ele é um Deus de promessas e que cumpre as suas promessas. Tanto é assim que o texto da segunda epístola a Timóteo 3:11 vai terminar assim. Eu vou ler o 10 e o 11 de novo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Timóteo morava em Listra, Icônio e Antioquia, cidades próximas. Timóteo tinha conhecimento de tudo isso. Que variadas perseguições tenho suportado. Aí aqui essa parte final é importantíssima e não pode ser negligenciada quando nós queremos influenciar os filhos ou outras pessoas, porque ele termina tudo isso com a frase de todas essas coisas, perseguições, sofrimentos, de tudo isso, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Amém. Importante que as pessoas saibam que Deus não nos abandona. Isso. Que Deus nos livra, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Isso Que mesmo. nós não estamos sós, que o Deus Criador dos céus e da terra, por meio do seu Espírito, habita em nós. Então não há de se falar em temer as dificuldades, os obstáculos, não há de se falar em temer as dificuldades que há em influenciar positivamente uma pessoa, porque o Senhor está conosco. Às vezes os pais temem, né? Tem muito pai que não quer ter filho porque esse mundo é isso, esse mundo é aquilo. Mas ele tem que entender que pode ter filho e tem que influenciar o filho com base nas escrituras. Ele sabe que o Senhor está com ele. Eu lembrei, você falando, Tassos, eu lembrei daquela passagem que está lá em Romanos, no capítulo 8. A partir do versículo 35, Romanos 8, a partir do 35, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas essas coisas somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Não apenas vencedores, mais que vencedores. E o amar aqui, nas duas situações, no original é ágape também, da mesma raiz de ágape que O amor de Deus, não é o que está lá na 2 Timóteo, capítulo 3. Isso. É isso. Eu acho que é um manual importante aí de como influenciar pessoas, de como mentorear pessoas, mentorear os filhos e todos mais que precisem ser mentoreados, usar essa 2 Timóteo. Eu mesmo no último livro tem um dos capítulos que fala desse trecho. Eu tenho até pregado também sobre isso, que eu acho muito impactante. O livro A Batalha pela A Verdade. Batalha pela Verdade, o livro mais recente, A Batalha pela Verdade. Nós vamos colocar até o link para quem quiser comprar na descrição aqui deste vídeo. Vou pedir para a equipe colocar o link. Para quem quiser comprar, clica no link Batalha pela Verdade. O livro mais recente tem um capítulo que fala sobre isso. Como influenciar com base. A gente utiliza essa parte aqui, que é um manual. Eu até penso em escrever um livro. Eu comecei até a falar assim, estruturar um livro, porque essa 2 Timóteo 3, 10 e 11 dá um livro perfeito. Cada parte dessa é um capítulo, né? Uhum.
cada partezinha dessa já é um capítulo. Então, dá um Tem livro muito a falar. de mentoria, assim. Eu vou fazer esse livro aí, porque cada parte dessa aqui é um capítulo. A gente podia escrever em qual autoria, né? Esse livro aí, né? Uhum, pode ser. Você trabalha muito nessa parte de propósito. E só queria, para terminar, só voltar ao propósito, porque há quem diga, Camila, que a chave para uma vida é o propósito. Você acredita nisso? Tem uma frase que Viktor Frankl cita, não é dele, mas ele cita, que ele diz que quem tem por que viver suporta qualquer como, não é? E quando nós somos cristãos, nós sabemos, né? Nós temos um propósito, nós sabemos por que estamos aqui, nós não estamos aqui por acaso. Então, a consciência do propósito, ela traz paz, ela traz direcionamento para a vida. E quando a gente fala de saúde mental, é algo que é primordial para você viver uma saúde mental, porque você todos os dias você acorda sabendo por que você acordou, sabendo que você tem algo a fazer, sabendo que você é importante, que você faz parte de um plano que é maior, não é? E que você tem algo importante para deixar para a humanidade, para deixar para a sua família, para deixar no seu trabalho. Quem tem por que viver suporta qualquer como. O que é isso? Esse Isso. como é o quê? Qualquer circunstância que se levantar na sua vida, se você sabe que você tem um propósito, se você tem uma direção, você consegue perseverar. Então, quem tem por que viver suporta qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer vicissitude, intempérie, problema, porque dá significado àquilo, né? Tem um significado, aquilo fica contextualizado, colocado em perspectiva. Isso. O propósito já existe. Não é algo que a gente dá um propósito. Não somos nós que damos um propósito, mas a gente tem que encontrar esse propósito. Não é? Isso aí é importantíssimo. O propósito não é subjetivo. Existe um propósito objetivo na vida, que dá sentido à existência. Objetivamente. Isso, objetivamente. A gente tem que encontrá-lo. Não é nada, não é. Por isso que eu não gosto muito dessa palavra ressignificar por causa disso, porque não é algo que a gente coloca um significado, não. A gente tem que encontrar esse significado. O significado já está lá. Eu acho que não disse nem ressignifica, mas significa, né? Isso, você não falou não, mas é uma palavra que se usa muito na psicologia, no coaches, né? A gente ouve muitas pessoas usando essa palavra ressignificar. Eu sou mais... É achar o significado real, né? Isso, não é sobre você dar um significado, é sobre você achar, encontrar o significado. A gente podia, nesse nosso podcast aqui, qualquer dia, fazer um episódio sobre o propósito. Sim, vai ser muito bom. Eu vou ficar mais ouvindo, você vai ficar falando, eu vou ficar só concordando. Vamos combinar para fazer isso aí, tá bom? Você tem algo a acrescentar? Sim. Porque já estamos chegando no tempo. Isso. Já foi, até durou bastante, né? O podcast de hoje, mas foi muito bom, porque nós abrangemos aqui. Quer encerrar? Quer que eu encerre? Quer falar alguma coisa? Não, só pedir para você colocar aí nos comentários o que é que você achou desse nosso bate-papo, se você concorda, se você não concorda, coloca suas ideias aí que nós queremos saber. E além disso, inscrever no canal, se inscrever e divulgar. Passe. Compartilhe. Compartilhar esse vídeo para várias pessoas que precisam ser expostas à palavra do Senhor. Então, muito obrigado por sua presença. Eu sou Tassos Licurgo. Estou aqui com minha esposa Camila Licurgo. Se você não nos segue nas mídias sociais, procura lá. Tassos Licurgo no Instagram e Camila Licurgo. Este é um programa que é patrocinado pela Licurgo Academy. Entra lá, licurgoacademy.com. Lá nós temos cursos e orientação para uma vida de resistência. Lá há cursos sobre estudos bíblicos, apologética cristã e conservadorismo. Então nos siga nas redes sociais, estamos juntos. Que Deus abençoe você poderosamente e até o próximo episódio.